Olá pessoal, bom dia aí para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Hoje nós vamos analisar o caso que ficou muito famoso na época no Rio de Janeiro, tá? Foi o crime do Sacopan. Foi até uma sugestão de um amigo nosso, Roberto Muniz, um abraço para você. E a gente vai estar analisando até que ponto a mídia ou a imprensa pode influenciar um caso na justiça, porque esse caso ficou muito conhecido, muito famoso. Ele recebeu cobertura total de todos os meios de comunicação e revistas, rádios, jornais. E ele é como se fosse uma novela. Cada a nova testemunha que se apresentava era uma reviravolta no caso, né? A gente está falando do crime do assassinato de um funcionário do Banco do Brasil, o seu Afrânio Lemos, em que inicialmente não se tinha muitas linhas de investigação. Uma pessoa bem-sucedida, funcionário de um banco, tinha seu carro, seu emprego, sua renda, e ele foi assassinado. E a primeira linha de investigação partiu da sua ex-namorada. E a imprensa na época chegou a divulgar que ela era esposa dele, mas na verdade ele era desquitado. E essa ex-namorada veio prestar o seu depoimento e disse que havia terminado o namoro dele, que ela não era nem a esposa e nem a namorada, ela era ex-namorada. E ela alegou que terminou o namoro justamente pelo fato de ter descoberto que ele era desquitado, né? E, enfim, ela namorava o Tenente Bandeira e as suspeitas recaíram sobre o Tenente Bandeira porque a vítima não aceitava o término do namoro. Então, pairou no ar essa tendência de um crime passional. Então, o Tenente Bandeira acabou sendo incriminado, né? Ele foi condenado a 15 anos de reclusão. Porém, uma testemunha no julgamento, ela disse que viu a briga entre duas pessoas naquele lugar, e ela ouviu os 3 disparos que foram desferidos contra a vítima, e ela reconheceu a vítima como sendo o seu Afrânio Lemos, aquele que estava nas mídias, nos jornais, né? Mas ela não reconheceu o Tenente Bandeira como sendo o autor dos disparos. Porém, uma outra testemunha que foi arrolada, foi trazida pelo até um advogado muito famoso na época, o Dr. Leopoldo Heitor. Ele apresentou essa testemunha que estava no veículo, que era amigo da vítima, estava presente na hora do crime. E ele confirmou que foi o Tenente Bandeira, que entrou em luta corporal e que depois ele efetuou esses 3 disparos na vítima. E que essa testemunha, que era amigo da vítima, que estava no carro na hora do crime, que reconheceu o autor do crime, ele se evadiu do local após o Tenente Bandeira efetuar os 3 disparos na vítima. Ele ficou com medo, talvez, de ser alvejado também. Fato é que ele só revelou isso ao tribunal do júri, na audiência. E ele alegou que não havia se apresentado antes porque ele ficou com medo de ser envolvido no assassinato, porque ele também tinha problemas com a justiça. Então, o que chamou a atenção aqui foi isso. Ele também tinha problemas com a justiça, e ele foi a testemunha-chave que reconheceu a testemunha ocular, né, que segundo ele estava na cena do crime.
Porém, ele não prestou depoimento à polícia. O depoimento dele foi colhido em juízo. Ponto. O Tenente Bandeira foi condenado, tá? Porém, 20 anos após a condenação, o Tenente Bandeira conseguiu a anulação desse julgamento no STF, no Supremo Tribunal Federal, anulou por vícios no processo. Então, ele foi reintegrado ao serviço militar e ele foi reintegrado com a patente de capitão. Ele é como se o tempo que ele estivesse preso foi computado como se fosse tempo de serviço, então ele voltou como se tivesse na ativa, né? Ele deu uma entrevista em 2006 para a revista Veja e alegou que foi o homem mais injustiçado do país. Olha só, então cabe aqui essa reflexão para você que está fazendo a faculdade, você que hoje está estudando direito, você que o dia de amanhã vai ser um defensor, um advogado, um juiz ou um promotor que vai lidar com essas situações na prática, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas das vezes nem sempre aquilo que parece ser é o que é de fato. Porque ele foi condenado com base em um testemunho de uma pessoa que tinha problema com justiça. Aí, numa nova reviravolta, a imprensa começou a noticiar que tinha algum envolvimento político, né? Então começou-se a questionar realmente a culpabilidade do Tenente Bandeira, porque descobriu-se que a vítima era muito mulherengo, então tinha caso com uma pessoa, tinha uma namorada aqui, separou-se da sua esposa, e então chegou-se a aventar a possibilidade dele ter namorado uma filha de um político muito influente, que talvez esse político também pudesse estar influenciando nessas investigações. Fato é que ele foi inocentado. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê o que está escrito ou na mídia, ou que sai na televisão. Eu tenho até aqui algumas fotos da época, deixa eu ver se dá para pegar aqui, o crime do Sacopan, não sei se dá para acompanhar aí, deixa eu ver aqui, ó, uma foto do jornal da época. Essa aqui era a namorada dele, tá? É a namorada dele, do Tenente Bandeira. Olha aqui, ó, uma foto do jornal da época. Não sei se dá para ler aqui, ó, 25 horas de julgamento. Isso aqui, na época, as pessoas, essa menina, a Marina, o Tenente Bandeira, eles foram alçados ao status de celebridade do dia para a noite. Aqui, não sei se dá para ver direitinho a foto dela. Então, as pessoas queriam saber os restaurantes que eles frequentavam, as roupas que eles usavam, os lugares onde eles iam, né? Ficou muito famoso. Então, a interferência da mídia, ela exerce um poder perante a opinião pública. E quem está lidando com a ciência do direito não pode se deixar levar por questões alheias aos fatos, tá? Alheias aos fatos, porque o Tenente Bandeira negou veementemente até o ano de sua morte que ele havia sido injustiçado, que ele era um homem inocente. A versão dele é de que ele estava na casa da avó dele no dia do crime. Porém, o tribunal do júri não entendeu dessa forma, né? Porém, ele conseguiu reverter esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem que ter muita calma na análise do caso em concreto, para a gente não cometer injustiças, porque 20 anos da pessoa, que a pessoa perca encarcerado, não voltam. 20 anos da sua vida encarcerado é complicadíssimo, gente. Você passar os 20 anos
que não retornam, você está desmoralizado perante a sua família, perante a sociedade, é um tempo que você não tem como recuperar. Ah, mas você pode receber uma indenização. Ok, não vai compensar o período em que você perdeu, que você foi privado da sua liberdade. Essa é a análise principal, porque uma justiça de verdade, ela não pode cometer esse tipo de erro, porque por mais que ela tente amenizar esse prejuízo com uma indenização, que seja, ela tenta compensar aquela perda, mas só que aquela perda, quando a gente fala de vida, de tempo de vida, de trabalho, que é o seu lazer, que é o crescimento dos seus filhos, que é as suas atividades normais, ou mesmo que você não tenha atividade nenhuma, o simples fato de você não querer ou não poder fazer nada, esse tempo não volta atrás. Tá? Então essa é a análise que a gente estava fazendo nesse caso de hoje. Tá? Se você gostou, deixa um joinha aí. Se você quiser comentar, se você sabe alguma informação a mais, queira acrescentar, pode deixar aí no comentário sem problema algum. E eu vou me despedindo aqui. Até a próxima, se Deus quiser.